Olá, queridos amigos. O que é ser igreja hoje? A pandemia que ocorreu entre os anos 20 e a 22 trouxe muitas modificações aqui na sociedade brasileira. Uma dessas modificações que eu creio aconteceu diz respeito à igreja, a essa comunidade que se reúne em um determinado lugar, em um templo, e ali celebra cultos a Deus, serve a Deus de alguma forma. Eu creio que houve aí uma mudança no sentido de entendermos o que é ser igreja daqui para frente. Por quê? Antes da pandemia, as igrejas com seus templos viviam cheios, quase todas, em todo lugar. Depois da pandemia, as igrejas estão relativamente vazias em relação ao que tinham antes. E dessa forma, há uma mudança. Esse esvaziamento se percebe de uma forma clara quando você visita, quando você vê. A questão é que a pandemia, de alguma forma, mudou algumas coisas dentro da vida religiosa do nosso povo. Uma das coisas que me parece que mudaram é que tirou aquela centralidade do templo como local da adoração, como local na qual as pessoas se congregavam, como o local do qual elas partiam para fazer algum tipo de serviço, algum tipo de missão. Então, essa centralidade do templo, ela perdeu um pouco o sentido. O templo já não é o fator agregador. Outra coisa também que me parece mudou com a pandemia é o fato de que a liderança pastoral dos pastores, de um modo geral, ela perdeu um pouco de força sobre os membros. Ela já não é mais tão forte quanto era antes da pandemia. Estas coisas me levam a pensar o que é ser igreja hoje no Brasil e após essa experiência chamada pandemia do coronavírus. O que é ser igreja hoje? E eu trago aqui algumas propostas das minhas reflexões. Mas eu quero, antes disso, me basear em um texto bíblico, porque eu vou voltar a ele aqui. O texto bíblico encontra-se em Atos, capítulo de número 2, versos 42 a 47, que é um texto bastante conhecido daqueles que frequentam a igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. A primeira proposta que eu entendo que ela existe hoje sobre ser igreja é de que igreja é o relacionamento de pessoas para cura mútua, para ajuda mútua. Nós voltamos, eu creio, àquilo que a Bíblia fala sobre a mutualidade. Mutualidade são os mandamentos mútuos. Amai-vos uns aos outros, ajudai-vos uns aos outros, sede bondosos uns para com os outros, não vos invejais, e etc. Ensinai-vos uns aos outros. Cada vez mais me parece, a igreja não é o templo,
não é o lugar onde eu vou fazer alguma coisa. Igreja é essa comunhão entre as pessoas. É o conversar uns com os outros, é o trocar experiências da vida uns com os outros, é pedir ajuda para um problema uns com os outros e ser ajudado. É expor suas dificuldades, seus pecados, suas falhas, seus erros nessa caminhada cristã para os outros, para também ser aconselhado, para ser ouvido. Esse relacionamento, essa comunhão entre as pessoas. Eu creio que isso é ser igreja. Isso não precisa ser feito em um templo. Isso pode ser feito na casa das pessoas. Isso pode ser feito num café em que as pessoas estão juntas conversando. Isso pode ser feito em qualquer outro momento onde as pessoas estejam juntas, onde as pessoas se comuniquem. E isso pode ser até usando a internet, usando essa comunicação virtual também. Então, veja bem, igreja é esse entrelaçamento entre pessoas, pessoas que sabem que podem contar com aquela outra, que podem contar com aquele grupo, pessoas que sabem que são amigos, são irmãos, que estão juntos dentro dessa caminhada. Então, independente de templo ou não, igreja passa a ser principalmente esse relacionamento entre pessoas. Igrejas onde o amor é exercido de fato, realmente, onde um ajuda o outro, onde um olha para o outro com carinho, esse grupo hoje é igreja. Igreja de Jesus. Uma segunda proposta para o que é ser igreja hoje, que eu entendo, é acerca da liderança, a liderança pastoral do povo. Essa liderança, ela não é mais uma liderança tipo clero, lá em cima, que manda, que comanda, que dá cobertura espiritual, que profetiza, que determina o que vai acontecer na vida dos membros. Não. A liderança para os tempos pós-pandemia é uma liderança que cada vez mais é povo também. É um entre o povo. Não perde seu caráter de liderança, mas cada vez mais essa liderança é diluída dentro do próprio grupo, dentro do próprio povo. É alguém que se vê líder, mas se vê líder no meio do seu povo. Ele não está acima dos outros para mandar, para profetizar, para fazer um monte de coisa e para determinar. Não. Ele é um com o povo. E é na base do exemplo, é na base do amor, é na base do cuidado, é na base do querer bem. É nessa base que ele ganha autoridade sobre todo o povo, sobre toda a comunidade. E a comunidade não vai ser contrária a esta autoridade. Por quê? Porque vê neste líder, neste pastor, alguém que está com ele, alguém que está no meio dele e alguém que tem prazer em estar ali junto. Esse é o tipo de autoridade que eu entendo vai existir nessa nova feição de igreja atualmente. Então eu creio que muda esse conceito de liderança. Mas uma outra proposta, que para mim me parece claro, é de que há uma substituição na igreja pré-pandemia da estrutura da igreja, dos ritos da igreja, a forma de ser, tanto dos cultos quanto das relações que haviam, que era algo de subordinação, de mando, de alguma coisa assim. Isso é substituído por uma vivência de Jesus Cristo. Jesus é alguém vivo,
dentro dessa comunidade também. Ele se faz presente pelo amor, pelas palavras, pela forma de ensino. Ou seja, a presença de Jesus ela é muito mais sentida. Na medida em que o amor se desenvolve, na medida em que os relacionamentos são construtivos, são para a saúde espiritual, saúde em geral da pessoa, na medida em que esses relacionamentos acontecem assim, a presença de Jesus fica mais clara. A presença de Jesus se torna muito mais real entre as pessoas. Então, essa nova forma de ser igreja continua a valorizar o Senhor Jesus como o Senhor da igreja, como aquele que é adorado, como aquele que é amado, como aquele que é vivido, só que vivido de uma forma mais intensa, não na hierarquia, não na rigidez da forma de ser, mas nesses relacionamentos mais abertos, mais simples, mais amorosos, mais gente. A presença de Jesus se torna mais clara nesse tipo de comunidade. É por isso que eu entendo que essa nova forma de ser igreja, ela sempre vai ser num número mais reduzido de pessoas. Não igrejas enormes, 1.000, 2.000, 3.000 membros, mas igrejas menores, nas quais essa comunhão é muito mais possível de ser vista. Claro, uma igreja grande ela pode se unir em células menores, ótimo, que assim seja. Mas eu entendo que daqui para frente serão igrejas menores em número, mas muito melhores e muito maiores em comunhão, em amor, em ajuda e em cumprir a missão com efetividade. Eu não creio que a igreja esteja numa derrocada negativa, não. Ela está mudando a forma de ser, adequada a esses novos tempos, para continuar a ganhar as pessoas para Cristo, para continuar a valorizar o Senhor Jesus dentro da vida. E aí eu volto ao texto de Atos que eu li no início. E gostaria que vocês percebessem algumas coisas do que eu estou dizendo agora, mas que já estavam presentes lá. E o texto diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, as atitudes religiosas são as mesmas, mas o que acontece é que há uma vivência dessas coisas. Eles partiam o pão, que era a nossa ceia do Senhor, eles partiam o pão de casa em casa, porque naquela época não havia templos, mas esse negócio da casa, do estar junto, do querer bem, de pessoas que caminham juntas. E eles olha a ajuda, eles vendiam as propriedades e repartiam conforme a necessidade de cada um. Entendeu? Esse grupo de ajuda mútua, em que um ajuda o outro. Diz um texto aqui que todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Eles eram unidos, que criam. Diz aqui que eles glorificavam a Deus, eles adoravam a Jesus. Diz aqui que eles caíam na graça de todo o povo porque eles eram bons. Eles faziam coisas boas para todo mundo. E por isso era uma igreja amada até mesmo pelos que não faziam parte dela. É assim, eu creio que a nova igreja que começa a surgir agora, após a pandemia, é uma igreja que valoriza mais a presença de Jesus, o amor de uns para com os outros, e é uma igreja que cura, que ajuda as pessoas. Que assim seja e que Deus nos abençoe.